Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber você aqui no canal A Serviço da Administração e também no Spotify. Bom, não esqueça de deixar seus comentários, de se inscrever no canal, deixar seu like, seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também nos seguir no Spotify. Bom, gente, neste episódio vamos conversar sobre os impactos da COP30 na gestão. E para isso eu tenho o prazer de receber a diretora de programas da presidência da COP30, Alice Amorim. Tudo bem, Alice? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a COP. Maravilha, o prazer é todo nosso. A gente que acabou de ver aí o evento, né, a realização do evento. E para a gente iniciar esse bate-papo, Alice, eu gostaria de saber quais foram os principais destaques e conquistas, né, desta edição sob a perspectiva da organização, da cooperação e implementação. Vamos lá, a gente ainda está, a COP acabou de acabar, então a gente ainda está decantando um pouco o significado, né, de tudo que a gente conseguiu aprovar aí ao longo dessas 2 semanas. Mas eu acho que é importante a gente focar nos fatos, né, o que aconteceu de fato na COP que a gente pode considerar como uma conquista e um legado mesmo, né, da COP30. A primeira é que a gente conseguiu chegar a um consenso. Então, a gente teve 29 decisões que conseguiram ser tomadas por consenso entre as 195 partes, ou seja, 195 países que estavam presentes lá em Belém. Isso não é pouca coisa, como vocês podem imaginar, porque quando a gente está falando de consenso, a gente está falando de linha a linha, ponto a ponto. E que decisões são essas? Algumas desses pontos altos são, por exemplo, os indicadores para adaptação à mudança do clima. Isso é importante por quê? Porque a gente precisa saber se o mundo está avançando ou não para se adaptar mais aos impactos da mudança do clima que já estão sendo sentidos aí por todos nós, enfim, pelos indivíduos, seja nos países insulares, nas ilhas, ou num país rico, em lugares mais diversos do mundo. Isso, para a gente saber se a gente está avançando, a gente precisava acordar uma espécie de grupo de indicadores, os 59 indicadores. E isso foi um trabalho de 2 anos, já dos vários países, muitos especialistas, que foi aprovado agora em Belém. Isso é um grande legado importante a gente ressaltar. Uma segunda grande conquista foi o Programa de Trabalho de Transição Justa. Para quem não está familiarizado com a questão do climático, a discussão de clima, basicamente a história é a seguinte: quando a gente pensa em transitar para um mundo intensivo em carbono, para um mundo de baixo carbono, isso implica dizer que toda a massa trabalhadora, que as comunidades, as instituições, todo mundo vai ter que transitar de um tipo de comportamento, um tipo de economia para outro. Mas como é que a gente faz isso de forma justa? Então, o mecanismo da transição justa que foi aprovado em Belém e que agora vai começar a ser desenhado em como se implementar, ele vai ajudar a fazer essa transição de forma justa, considerando a população, por exemplo, os trabalhadores informais, as mulheres, afrodescendentes, uma série de grupos, inclusive os pequenos e médios empresários, todo mundo que precisa mudar vai ter parte nessa história. Isso é muito importante, não é trivial, foi uma discussão já de bastante longo prazo e que agora começa a ser implementado. E um outro destaque que eu acho que vale dizer é o mecanismo de tecnologia. Há muitos anos, a gente já sabe, na Convenção do Clima, nas COPs, que para a gente conseguir lidar com a crise climática, a gente vai precisar de tecnologia, de transferência de tecnologia. Mas como fazer isso? Então, Belém também viu a conclusão das negociações, dos debates para criar esse mecanismo de transferência de tecnologia, que agora vai começar a ser implementado. Isso tudo para dizer que, quando a gente começou a organizar a COP, a gente sempre falou que essa é a COP da implementação, é uma virada de chave entre negociar, ou seja, ter que chegar ao consenso sempre para qualquer nova regra que é acordada, para a gente começar a realmente criar as condições para implementar e agir de forma mais célere, porque a gente tem uma crise que requer urgência. Então, todos esses exemplos que eu citei aqui são exemplos de como que você terminou esse processo de negociação e criou as condições para acelerar essa implementação, que é o que a gente vai ver no ano que vem e ao longo dos próximos anos. Que maravilha saber, então,
que a gente teve esses resultados, e agora trazendo essa discussão, Alice, para a questão dos administradores, da gestão. Na sua opinião, quais são as competências e habilidades que os profissionais de administração devem desenvolver para liderar organizações que estejam rumo, né, à descarbonização, a questão do cumprimento também das metas climáticas e até mesmo seguindo, né, esses indicadores que você falou para a gente de uma forma eficiente? Então, o primeiro ponto que eu acho que é uma mensagem-chave que saiu de Belém e que todo administrador ou administradora tem que levar em conta é a forma como a gente está quantificando, precificando os riscos dos nossos negócios. No passado, quando a gente falava sobre adaptação à mudança do clima, a forma como se falava era: eu sou uma comunidade vulnerável no sul da África e eu perdi a minha colheita. Esse era o público-alvo de quando a gente falava sobre precisar se adaptar. Então, precisava ter mecanismos que apoiasse essa comunidade a, por exemplo, ter uma seguridade social quando isso acontecia. A realidade climática já não é mais só sobre essas comunidades, é sobre qualquer negócio, em qualquer lugar. E a pergunta que fica é: quão resiliente é o negócio aos choques climáticos? Quem estava no Rio Grande do Sul, ou que tinha algum negócio relacionado ao Rio Grande do Sul no ano passado, viu e viveu isso na pele, né? Como é que você perde o seu estoque, como é que você precifica a forma como você volta a operar. Isso, infelizmente, tende a ser um novo normal. Não da gente ter impactos daquela magnitude sempre, mas de ter impactos sistêmicos, seja nas cadeias de valor, seja nos negócios, nos territórios diferentes. E aí a pergunta que fica é: como que os administradores estão lidando com esses impactos? Hoje, a percepção que se tem é que pouca gente está, de fato, investindo em quantificar esses impactos. Então, esse é um elemento importante que a gente falou, que é a COP da adaptação, a COP da resiliência. Está surgindo uma nova economia da adaptação e da resiliência, que é para desenvolver essas competências e essas habilidades que são tão essenciais. A gente, ao mesmo tempo que tem que trabalhar para descarbonizar de forma mais rápida possível, porque sem isso a temperatura da Terra vai continuar crescendo de forma exponencial, a gente precisa também trabalhar a resiliência e a adaptação. Então, essa é uma mensagem-chave que sai da COP e que os administradores e administradoras precisam trabalhar. Um segundo ponto importante, uma competência, e é um novo campo, digamos assim, que está surgindo, diz respeito a toda a parte de contabilidade de carbono. Basicamente, a gente tem o mercado de carbono no Brasil, né, sendo desenhado. Isso está acontecendo em várias partes do mundo, só que existem vários standards ou padrões diferentes no mundo. A tendência, nesse momento, é a gente conseguir harmonizar esses padrões. Então, a ISO e várias outras organizações que trabalham com standards se juntaram para começar a discutir como é que a gente harmoniza isso para ter uma transação de carbono mais efetiva. Que, mal ou bem, os mercados precisam prosperar e se desenvolver. Isso a gente terminou lá no ano passado, a regulamentação do que dependia das COPs, e agora depende muito mais do nível doméstico, das regulamentações domésticas. Então, esse é um grande campo que está se desenvolvendo e que é uma grande oportunidade para os administradores se engajarem e se apropriarem dessa discussão. Maravilha. Falando em oportunidades e também trazendo agora o tema transição energética, fala para a gente de que forma, né, a transição energética, as decisões multilaterais, né, que surgiram na COP30 podem orientar a setores estratégicos das empresas de forma até criando vantagens competitivas, né, Alice? Fala para a gente como isso é possível. Então, vai ser muito interessante ver como vai se desenhar uma decisão. Uma dessas decisões que eu mencionei que foram acordadas foi a criação de um fórum de comércio e clima. O que isso significa? É uma discussão, começar uma discussão sobre comércio internacional e mudança do clima. Esse interesse, que aliás é um dos pontos chaves de interesse da China, tem muito a ver com a transição energética. Por quê? Hoje, quando você vende um produto, você não contabiliza dentro dele a pegada de carbono, claramente. Então, produtos que são feitos com energias renováveis, eles não têm a precificação deles maior, eles não são valorizados por isso, necessariamente. Mas se a gente quer descarbonizar a economia global, a gente precisa passar a valorizar
né, e precificar corretamente essa transição energética como um dos atributos que nem quando a gente fala que um produto é ESG ou não é, e ele tem atratividade de público, se um produto é produzido com energia de baixo carbono ou não, ele também deveria ser mais atrativo. Esse é o grande cerne da discussão, um dos grandes aspectos da discussão de comércio exterior e para onde o grande debate da mudança do clima e da economia está caminhando. O Brasil tem condições ímpares, né, de aproveitar essa sua vantagem competitiva e comparativa, que é você ter uma capacidade, um potencial de produção de energia eólica, solar, muito grande. E isso vai continuar, a gente continua pelo menos até o próximo GST, o próximo Balanço Global, que é daqui a 2 anos, dentro da Convenção do Clima, entendendo quanto que a gente está avançando em duplicar a eficiência energética e triplicar as renováveis. São elementos que já foram decididos, que estão crescendo no mundo de forma muito desigual. O que eu quero dizer com isso? A China está indo muito rápido, a Índia está indo muito rápido, mas a América Latina e a África, por exemplo, não tanto. Por que também não tanto? Porque a gente ainda não tem uma mudança de perfil, digamos, da indústria internacional vindo para o Brasil para aproveitar esse ativo. Mas a tendência é que isso mude. E isso é uma oportunidade muito importante que a gente precisa aproveitar, tanto do ponto de vista mudar a regulamentação doméstica para tornar isso mais atrativo, né, o investimento no Brasil, como para melhorar a expansão de energias renováveis no Brasil. Um segundo ponto da transição energética muito importante é saber que a presidência da COP vai fazer de um processo bastante participativo, inclusivo e amplo, uma discussão sobre o mapa do caminho para transitar para longe de combustíveis fósseis. O que significa isso? Lá na COP28 em Dubai, todos os países acordaram por consenso que era preciso transitar para longe dos combustíveis fósseis, ou seja, mudar a nossa matriz energética global. Mas, apesar disso estar acontecendo em algumas partes do mundo, isso não está acontecendo necessariamente de forma ordenada, equitativa e justa, que é o que está escrito lá no texto, que é o que a gente precisa para que os países, esse processo seja orquestrado entre os diferentes países. Isso vai ser um debate ao longo dos próximos 12 meses, e tem um elemento muito importante aí, porque grande parte da discussão não é só sobre a produção do petróleo, por exemplo, é sobre que setores são maiores demandantes de petróleo, de óleo e gás. Um deles é o transporte. Então, a gente precisa trabalhar, avançar muito no Brasil para pensar a eletrificação do nosso sistema de transporte, a ampliação do transporte público de baixo carbono, para a gente conseguir, enfim, fazer essa transição de maneira justa e de maneira que a gente não prejudique o planeta, porque, no fundo, o que a gente quer é se locomover. Qual é o combustível que a gente vai usar? Não necessariamente vai fazer diferença para as pessoas, né? O mais importante é que a gente consiga, enfim, se transportar. E, para isso, essa é uma grande transição que está acontecendo no mundo e que o Brasil pode avançar muito mais. Claro, com certeza. Fala uma coisa para a gente, a partir da sua resposta me surgiu uma pergunta, se há intenção, se já existe um projeto de letramento mesmo da sociedade sobre esses assuntos, né? Transição energética, descarbonização, porque muitas pessoas acabam assistindo dos noticiários, assim, acompanhando, e muitas vezes não entendem como elas podem fazer parte desse processo. Já existe um programa, algum trabalho nesse sentido, Alice? Então, o Ministério do Meio Ambiente lançou, e Clima aqui do Brasil, lançou alguns cursos online para entender o funcionamento das COPs, a questão climática, a agenda de adaptação e de mitigação, né, que é de redução de gases de efeito estufa, inclusive com uma organização internacional chamada Apolitical. Eu posso depois mandar aqui o link para vocês para verem, mas são cursos online bastante acessíveis para ajudar a entender o que precisa ser feito. Existem muitas organizações da sociedade civil que fazem esse tipo de serviço também, que, enfim, tem muita informação. Uma delas é a rede do Observatório do Clima, que é uma das principais redes brasileiras de organizações que trabalham com a mudança do clima e que tem muito conteúdo gratuito disponível online. Uma última referência que eu daria é a La Clima,
que é uma rede de advogadas e advogados brasileiros e latino-americanos que vem trabalhando juridicamente o que isso significa da perspectiva jurídica, uma decisão como essa. Eles vão desempacotando, vamos dizer assim, as implicações de cada uma das decisões. Tudo isso está disponível online de forma gratuita, e eu recomendo fortemente que a audiência, se tiver interesse, acesse. Não, muito bacana as suas dicas. A gente vai colocar aqui, se você não já está vendo aqui no nosso vídeo as referências que a Alice deu. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito curioso, Alice, que muita gente se pergunta, né? Como é possível unir rentabilidade com impacto ambiental? Aí eu gostaria de saber quais foram as iniciativas, as lições, enfim, coisas que aconteceram na COP30 que mostram que sim, é possível, né, unir essas duas coisas. E aproveitando, como é que você acha que os administradores podem aprender, né, com essas coisas, com esses exemplos? Não, a gente teve muitas iniciativas voluntárias que não estão nessas 29 decisões que eu mencionei, que aconteceram na COP. Inclusive, esse foi um ponto alto dessa COP, que foi o que a gente chama da agenda de ação. Que, se por um lado a COP ela é desenhada para tomar decisões de direito internacional que depois são internalizadas pelos países, existe também um grande aspecto que é a agenda de ação, que são os representantes do setor privado, da academia, do setor financeiro, da sociedade civil, que se reúnem para eles mesmos lançarem iniciativas ou aprofundarem aspectos de como é que você tira do papel, digamos assim, uma decisão e começa a colocar na prática. E essa agenda de ação ela acabou gerando mais de 120 planos de aceleração de soluções. Essas soluções, algumas vezes são de governança e muitas vezes são soluções que juntam competitividade e responsabilidade climática, ou seja, de descarbonização ou de resiliência. Vou te dar um exemplo aqui, que é, por exemplo, da agricultura regenerativa. Uma das iniciativas foi o Plano Raiz, inclusive com o Ministério da Agricultura, que esteve envolvido, que conseguiu mobilizar 6 bilhões de dólares para a restauração de hectares. A gente tem um nível de degradação florestal muito significativo no Brasil. E agora tem recurso mostrando como que você consegue restaurar e tornar o solo muito mais produtivo a partir de aí. Isso é um aspecto importante da agricultura regenerativa que trabalha tanto a resiliência como a redução dos gases de efeito estufa. Um outro exemplo é toda a parte de edificação net zero, né, ou neto zero, que a gente diz, que é como é que a gente trabalha a eficiência energética na construção civil e nas construções em geral, para a gente diminuir o custo de operação e valorizar os imóveis que têm um consumo energético menor. Esse é um tema que eu acho que é interessante pensar do ponto de vista de rentabilidade e como é que a gente lida com a questão climática, que eu acho muito interessante, que foi um tema super forte, muito presente na COP, que é o tema das ondas de calor. Quando a gente fala de onda de calor, a tendência das pessoas, esse é um novo normal, a gente simplesmente tem que lidar com as ondas de calor e isso não tem nada que a gente possa fazer. Isso é falacioso, não é verdade. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer com isso, e isso parte de decisões que são economicamente muito mais vantajosas. Esse que eu dei de exemplo agora, que é as edificações. Uma das coisas que a gente pode lidar com onda de calor é simplesmente usar materiais diferentes a partir de um diagnóstico. Esse lugar que eu estou construindo esse prédio, ele está num lugar que é uma ilha de calor ou não? Se ele tiver, eu preciso pensar nos materiais que eu vou usar para consumir menos energia e menos ar-condicionado. Por exemplo, eu estou aqui em Brasília falando com vocês, e a construção de Brasília é um exemplo, né? O Copogó e toda essa arquitetura de Brasília antiga, ela está muito adaptada. Por que a gente não usa mais ela? Ela é um tipo de exemplo de coisas que dão para fazer e que não são um investimento astronômico adicional. Você não precisa necessariamente investir muito para ser responsável do ponto de vista climático ou para ser estratégico. Na verdade, você tem que pensar com os dados, usar dados mais na tomada de decisões públicas e privadas como um todo. Então, esse é um grande exemplo, e que a gente está falando hoje, uma das grandes discussões é, por exemplo, como que as ondas de calor impactam a produtividade do trabalhador, seja ele informal ou formal.
Então, lidar com a onda de calor também é aumentar a produtividade e, com isso, aumentar a rentabilidade, na hora que você endereça esse impacto na forma como você organiza o seu negócio. Por fim, um outro exemplo é o plano de redução de emissões de metano. Para quem não acompanha, metano é uma dos gases de maior potencial de impacto climático e que, ao mesmo tempo, é que a gente chama de gases de vida curta. Então, quanto mais a gente consegue reduzir as emissões de metano, mais rápido a gente sente o efeito na atmosfera. E da onde que vem os gases de metano? Basicamente de 3 fontes: energia, agricultura e resíduos. O Brasil lançou um plano de gestão de resíduos, conseguiu levantar 30 milhões de dólares para fazer gestão de resíduos orgânicos. Grande parte do metano vem dos resíduos orgânicos. Então, se a gente tem um desafio de saneamento básico, por exemplo, né, de lixões que precisam virar aterros sanitários, ao mesmo tempo a gente tem uma cadeia de valor enorme que pode surgir com a gestão de resíduos orgânicos, que tem agora recurso para apoiar o desenvolvimento de negócios nessa área e que, ao mesmo tempo que gera muitos empregos, também reduz as emissões. Então, esses são alguns exemplos, tem muitos outros. Eu recomendo fortemente que visitem o site da COP30, porque tem muita informação de todas as áreas, na agricultura, na energia, no transporte, nas compras públicas. Tem muitas frentes que foram avançadas durante a COP30. Muito bacana, Alice. Bom, agora a gente vai trazer a nossa conversa para a gestão pública, né? A gente já está falando muito sobre gestão pública, mas vamos dar esse enfoque mais para os gestores públicos. Alice, fala para a gente quais lições, né, de cooperação multidisciplinar a COP deixa para a gestão pública. Como é que esses gestores podem aprender com a forma como aconteceu essa atividade, essa interação, né, entre os multissetores lá na COP30? Bom, eu diria que o primeiro aprendizado muito claro é que para lidar com a crise climática, seja da perspectiva de resolver o problema, seja da perspectiva de aproveitar as oportunidades que surgem, né, com uma nova economia de baixo carbono, não é possível fazer isso nenhum setor sozinho, nenhum país sozinho e nem nenhum setor sozinho. E aí a pergunta que fica nesse momento é como criar arranjos ou espaços que sejam efetivos, né, para trazer essa troca. A gente teve alguns exemplos, e eu vou citar um exemplo da Aliança de Implementação dos Planos de Adaptação, que é um bom exemplo disso, de como fazer isso. Qual é a situação? Eu mencionei aqui alguns exemplos, né? A onda de calor, as terras degradadas. E a pergunta que fica para muita gente é: mas como é que eu acesso recurso para fazer as ações? Eu sou um empresário ou eu sou um município e quero endereçar essa questão, mas como é que eu faço para acessar esse recurso? Hoje é muito difícil, porque você tem muitas camadas ou muitos atores diferentes, organizações que provêm pedaços desses recursos. A Aliança, ela foi uma iniciativa criada pelo governo da Itália, da Alemanha, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e pela presidência da COP, para ajudar a organizar esse ecossistema e facilitar a vida de quem está querendo acessar recursos para adaptação, né, para a construção de resiliências. Hoje, um gestor público, por exemplo, um secretário de meio ambiente ou um ministério de meio ambiente, desenha um plano, mas não necessariamente o setor privado usa aquele plano como um norte para definir aonde investir ou como investir. Isso, parte dessa aliança, foi criada justamente para trazer o setor, explicar para o setor privado, se eu estou trabalhando, se eu estou investindo, né, por exemplo, como eu mencionei, no setor de real estate, né, imobiliário, e eu quero trabalhar com ondas de calor, no setor imobiliário com baixa onda de calor, isso já está lá no plano de adaptação. Mas como é que eu traduzo isso para o setor privado e alinho, né, o setor privado com esse plano? Então, isso é um dos grandes desafios que estão colocados em várias áreas e que a gente, na COP, surgiram iniciativas da Agenda de Ação que fazem dessa maneira. Um outro exemplo que eu acho que vale citar é o Baku to Belém, né, o mapa do caminho de Baku to Belém. A gente, junto com a presidência da COP29, publicou um estudo
mostrando como é que a gente alavanca, sai de 300 bilhões de dólares, que foi o compromisso lá na COP29, para 1,3 trilhão. Ali tem uma série de ações que envolvem a articulação entre setor público e setor privado. E tem muitos atores que já estão envolvidos nessa agenda. A gente precisa usar da melhor forma possível os nossos recursos. Não é só sobre falar de mais recursos, é sobre como que a gente usa os recursos que já estão colocados. Por exemplo, o caso das compras públicas, né, que eu mencionei mais à frente. Como que a gente incorpora a construção de resiliência e a mitigação dos gases de efeito estufa num processo de compras públicas? Já tem muita metodologia para fazer isso, mas é preciso que o gestor público queira implementar, né, queira usar esse conhecimento que está disponível. Então, o próprio MGI, o Ministério da Gestão e Informação, conseguiu, enfim, lançou iniciativas para ajudar a avançar nesse campo das compras públicas. O fato é que as COPs são um processo interdisciplinar, né, com muitas organizações, muitas coalizões, que trazem, são plataformas, os espaços que permitem a gente aprender muito com outros países e com outros setores, e isso é parte, acho que o fruto de um legado que a gente vê da COP, é esse acesso, né, essa capacidade de acessar esses outros atores internacionais e trocar experiência. Não, com certeza, e fica a mensagem para todos, né, aproveitarem, usufruírem desse legado, né, que a COP30 produziu e está deixando aí para a gente. Agora, Alice, você é reconhecida como uma articuladora. Eu gostaria de entender como é que você cultiva essa habilidade, principalmente em cenários, né, que necessitam de um consenso, que necessitam de uma construção coletiva. Fala para a gente um pouco sobre essa sua habilidade e como ela é importante também, né, nessa área da gestão, já que a gente está fazendo esse recorte. Bom, acho que a ciência da articulação está muito baseada na escuta. Então, a gente ter o cuidado de ouvir com calma e não querer impor uma solução ou o seu ponto de vista, isso é essencial. Antes de a gente sentar numa mesa de negociação com essa capacidade de ouvir e de tentar entender o que tem por trás de cada fala, cada gesto. Quando a gente trabalha com a COP, com os processos multilaterais, é interessante ver como a cultura, o elemento cultural, ele é muito forte. Então, às vezes, a gente acha que entendeu uma coisa, você conhece a palavra, você sabe do que você está falando, mas a sua interpretação é bem diferente do que o outro está dizendo. Então, isso é muito crítico, é um aspecto muito importante. Entender a linguagem, ser claro, ser cuidadoso, ser respeitoso, e, ao mesmo tempo, fazer muito uso das redes. Muitas vezes, as soluções não estão com você ou com a pessoa que está do lado, mas elas estão, talvez, a 2 ou 3 pessoas da sua própria rede pessoal. Então, eu costumo dizer que quem tem boca vai a Roma, e a articulação é importante a gente conseguir achar aquela pessoa, aquela instituição que vai conseguir resolver o problema do outro. E essas redes, essas conexões, elas são essenciais para a gente conseguir chegar a um resultado importante. Maravilha. Agora, pessoalmente, você presenciou algum exemplo, né, de tecnologia aplicada à gestão climática que você queira compartilhar com a gente, né, que você ache que seja até uma referência para as empresas ou cidades? Um exemplo de articulação e de combinação de qualidades, de capacidades, de tecnologias, eu estou batendo nessa tecla da onda de calor, porque eu acho que ele é um tema muito crítico, muito importante. Acho não, na verdade, muitas pessoas acham que isso estava muito presente na COP30, e por isso que a gente, enquanto presidência da COP, aderiu a uma iniciativa chamada Beat the Heat, que é um combate ao calor extremo, uma implementação de ações de combate ao calor extremo, que é liderada pelo PNUMA e que juntou mais de 200 cidades, diversas organizações, filantropias, fundos, bancos multilaterais, todo mundo junto para conseguir avançar nas ações de combate ao calor extremo. Isso só foi possível, de novo, com uma articulação importante. Então, a gente trouxe as redes que estão dialogando com os municípios,
para ver se elas tinham interesse em aderir. A gente trouxe a rede de financiadores que já estão trabalhando para financiar ações de combate ao calor extremo. A gente trouxe um pessoal que trabalha com assistência técnica, porque sem a ciência, sem o dado, a gente também não consegue avançar de forma estratégica. Então, juntou-se uma combinação de vários atores para fazer o quê? Basicamente, o objetivo é que você use satélites e use metodologias que já foram testadas em algumas cidades do mundo para ajudar os municípios a identificarem as suas ondas de calor. A partir daí, os financiadores disseram, eu tenho uma linha de crédito de baixo custo que eu vou ajudar você, município, a, por exemplo, implementar ações de arborização ou fazer um novo planejamento urbano que lide com isso. Eu vou te ajudar a trazer organizações da sociedade civil que vão ajudar a sensibilizar a comunidade. E isso tudo vai acontecer aí ao longo dos próximos meses e anos, e conta muito com a experiência, por exemplo, do país da Singapura, Singapura, não sei se vocês sabem, mas é um país que nunca fica abaixo de 20 graus, é um país quente. Então, com isso, lá, a onda de calor, ou a calor, combate ao calor extremo, é uma parte da política pública, quase como se a gente tivesse uma política de educação ou de saúde, a gente também tem uma de calor, que envolve uma série de ministérios e uma governança super complexa. Isso só foi possível juntando tecnologia, que eles investiram muito, mas também várias instituições e todo esse acúmulo de conhecimento que agora é possível trazer para o Brasil com base nessa cooperação. Bacana. Bom, gente, vamos agora para a nossa dica de leitura. Alice, a gente sempre pede aqui aos nossos convidados e convidadas uma dica de leitura que pode ter relação com o nosso tema, como também pode ser um tema completamente diferente, um livro que você goste, que tenha te impactado e que você queira compartilhar com a gente. Bom, acho que a primeira coisa, que não é exatamente de um livro, mas eu volto a reforçar que vale a pena ler o site da COP30, acompanhar, tem muito conteúdo bacana lá. E, em especial, foi produzido um relatório sobre o balanço ético global, que foi um processo muito bonito que a gente vivenciou ao longo desses últimos 10 meses, de volta ao mundo. Foi muito liderado pelo presidente Lula, pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, e a ministra Marina Silva, no qual você fez uma reunião com vários artistas, filósofos, lideranças religiosas, juventudes, nos quais a grande pergunta-chave era: se nós sabemos o que temos que fazer, por que não fazemos? Então, foi uma discussão poética, filosófica, e isso gerou um relatório que está muito bonito, muito interessante, e que está lá no site. Eu acho que vale a pena quem puder conhecer. Maravilha. Bom, gente, para encerrarmos aqui esse bate-papo com a Alice, que acabou de voltar da COP, né, 30, a gente está aqui falando com ela, as coisas estão super quentes ainda, né, Alice? Que conselho você deixa para os administradores que desejam proporcionar, né, nas suas organizações um protagonismo nessa linha, né, da economia de baixo carbono, na transição energética? Por onde que eles podem começar? O que é que você diria para esses profissionais? Bom, a primeira questão é dizer que não tem decisão neutra. Não fazer nada também é uma decisão. E hoje a gente está num momento do mundo em que os impactos já estão aí, já estão colocados. A gente talvez tente protelar as nossas ações em relação a lidar com eles, mas, no fundo, a gente está sempre tomando decisões, todos os dias, nas pequenas, médias e grandes, seja no nosso nível pessoal, seja no nível profissional. Então, vamos lidar com isso e vamos aproveitar todo esse conhecimento que existe no Brasil e no mundo para conseguir construir um planeta mais resiliente e também de baixo carbono, porque isso é bom para a nossa geração, é bom para as futuras gerações e é bom para a economia, né? Essa é uma mensagem muito crítica. A gente não está trabalhando, quando a gente fala de mudança do clima, não é uma questão ambiental, não é uma questão acessória, é uma questão de economia. E a gente precisa, então, os administradores têm um papel fundamental, né, em trazer toda essa mecânica, essa forma de agir, essa forma de estruturar os negócios de uma maneira que a gente aproveite
as oportunidades que surgem com a eficiência de uso de recursos e com essa nova tendência que já está colocada no mundo. Muitos países já estão avançando, o Brasil pode avançar muito mais, e acho que o papel dos administradores em fazer acontecer é crucial. E acho que a última coisa que fica para o CRA e para todos os conselhos regionais, estaduais, enfim, provejam condições, né, cursos, colaborações, espaços de conhecimento sobre isso, porque vai ser muito importante, e um dos desafios, eu diria, de como lidar com a mudança do clima, às vezes é não saber por onde começar, como você mesmo me perguntou. Então, as associações têm um papel, e os conselhos têm um papel fundamental nisso, e a gente, enquanto presidência da COP, inclusive vamos seguir presidência da COP até o final do ano que vem, estamos aqui à disposição para ajudar nesse caminho. Maravilha, Alice. Muito obrigada por você estar aqui falando com a gente. Como eu falei, acabou de chegar da COP, deve estar exausta, mas também muito feliz, né, com os resultados. Quem quiser continuar te acompanhando depois, né, do nosso bate-papo, onde é que te encontra? No LinkedIn eu tenho publicado bastante coisa sobre mudança do clima, sobre a COP. Checa por lá, que é um bom canal. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, e muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Um prazer sempre receber você aqui no canal A Serviço da Administração e também no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seus comentários, seu like e também de seguir as redes sociais do CRA São Paulo e de nos seguir no Spotify. Tchau, tchau.